Bom dia, sétimo ano. Vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos. Hoje falando sobre um conteúdo que é muito parecido com o último que a gente viu, né? Ultimamente a gente viu um pouquinho sobre aumento e desconto se tratando de porcentagem. E a gente vai falar hoje aqui um pouquinho sobre os juros, né? Mais especialmente o juro simples, o juro denominado simples, certo? Então, o que é um juro simples? Eu quero começar aqui tratando de um exemplo. Vamos simular aqui o seguinte, ó. Vamos simular que eu faça um empréstimo do banco no valor de R$ 1.000. Aí o banco vai me dizer, ó, você vai ter que me pagar um juros de 10% ao mês. 10% em cima desse valor aqui, ó, certo? 10% em cima desse valor. E o que isso significa? Isso significa que todo mês você vai pagar ao banco uma quantia correspondente a 10% do valor que você pegou emprestado, certo? Aí quanto tempo você vai ficar pagando esse juro? Você vai ficar pagando durante 3 meses. Por quê? Porque o banco disse assim, ó, eu vou lhe emprestar R$ 1.000. Mas dentro de 3 meses você vai ter que me pagar. Daqui a 3 meses você tem que me pagar tudo. Só que tem um negócio, quando você for me pagar, eu vou cobrar aqui um valor a mais do que o que você pediu, né? E esse valor a mais corresponde a 10% do valor que você pegou em mãos, do valor que você pegou emprestado, certo? Então o que é que acontece? Na medida que o tempo for passando, quanto mais passa o tempo, mais eu vou ter que pagar fora aquilo que eu já tinha pegado emprestado, certo? Então vejamos aqui uma linha cronológica, ó. Aqui eu faço o empréstimo, certo? Aqui eu faço o empréstimo. Depois de um mês, ó, eu vou ter que pagar 10% do valor desse empréstimo. Depois de 2 meses, vou ter que pagar mais 10%. Mais 10% do valor desse empréstimo. E depois de 3 meses, ó, eu vou ter que pagar mais 10% do valor desse empréstimo. Aí aqui eu pago a conta completa. Porque perceba o seguinte, qual é a ligação que tem? O que é um juro? Um juro é o seguinte, ó, eu vou pegar um dinheiro emprestado, mas eu não vou ter que devolver? Sim, então eu devolvo aquilo que eu peguei emprestado, mais o acréscimo que a pessoa cobrou. E o acréscimo que ela cobrou foram esses pedacinhos aqui de 10%, ó, certo? Então, além de pagar cada um desses, no final eu tenho que pagar aquele valor que eu peguei, ó, que foram os R$ 1.000, certo? Isso aqui é um exemplo bem simples mesmo. Aqui diz o seguinte, ó, no juros simples, o valor dos juros é calculado pelo valor inicial. É justamente o que eu tinha dito, ó. A gente calculou um juro é um acréscimo daquilo que de fato eu peguei, aquilo que eu tomei, e eu estou pagando um valor a mais do que ele, certo? Então o valor inicial é quanto? R$ 1.000. Qual é o juro? A cada mês que passa eu tenho que pagar 10% desse valor. Agora perceba o seguinte, ó. Quanto é 10% de 1.000? Se você fizer essa conta, rapidamente você vai encontrar que são R$ 100, certo? Ou seja, além de você pagar os 1.000, a cada mês que se passa você tem que pagar R$ 100. Porque esses R$ 100 é o que o dono do dinheiro está cobrando por ter lhe emprestado, certo? Então funciona dessa forma. Outra coisa interessante, ó. O juro, ele é um valor fixo todo mês, até acabar o prazo. Então o prazo não era 3 meses aqui, ó. Eu tenho 3 meses para pagar. Então o juro é um valor fixo que vai sendo cobrado todo mês e ele finaliza aqui no final dos 3 meses, para esse exemplo, certo? Então, para entender de fato o que é o juro simples, basta que você lembre do que a gente falou sobre aumento. Lembre de quando você vai receber um aumento de salário, o preço vai aumentar em uma certa porcentagem. Essas coisas que a gente tratou, principalmente na nossa revisão de ontem. Se você está lembrado disso, basta que você perceba que de fato isso aqui é um aumento. Simples, é um aumento. Um aumento de quanto, meu? Ó, um aumento de 10%, 3 vezes, ó. Tem o cálculo de 10% para cá e para cá. Então perceba o seguinte, ó. Quanto é 10% de 1.000? 100. Então no primeiro mês eu pago R$ 100 de juros. No segundo mês, 100. No terceiro mês, 100. Porque 100 corresponde a 10% de 1.000. E ele se repete a cada mês que se passa até terminar o prazo.
Aí quanto é que eu vou ter que pagar? Aqui, ó, no terceiro mês, eu ainda tenho que pagar o valor que eu peguei emprestado, que foram os R$ 1.000. Então eu paguei aqui, ó, 1.000 mais 3 vezes, ó, R$ 100. 1.000 mais 100, 1.100, 1.200, 1.300. Então quer dizer que ao todo, pelo processo que eu fiz de pegar o dinheiro emprestado, eu paguei a ele R$ 1.300, certo? Então quer dizer, ó, paguei R$ 1.300. Paguei 1.300, porque foi os 1.000 que eu peguei emprestado, mais os 300 que corresponde a 100 de cada mês, onde são 3 meses, certo? Então tudo depende do tempo, tudo depende da taxa e tudo depende do valor inicial. Agora vamos entender aqui alguns termos, ó. Quando se trata de juro, a gente vai usar algumas palavrinhas para representar alguns valores. Como por exemplo aqui, ó, capital. O que é um capital? Capital é o valor inicial que eu apliquei. Qual foi o valor inicial aqui, ó? É o valor do empréstimo, certo? Então, capital pode ser o valor do empréstimo, o valor de uma aplicação que eu faça com esse dinheiro, né? E de fato eu posso emprestar esse dinheiro para alguém, né? Eu posso pegar emprestado de alguém, ou seja, o capital vai ser esse valor que eu negociei. É o valor inicial, certo? Nesse caso, qual é o capital? O capital aqui é 1.000. R$ 1.000 é o capital. O T, quando a gente fala, ó, T é o tempo de aplicação, certo? Então, para tudo que a gente for fazer vai ter um tempo. Pode ser 5 dias, 2 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, enfim. Quando a gente for trabalhar com juro, a gente necessita ter um tempo. Então vai aparecer essa informação para você, certo? Aqui eu tenho essa letra I, ela representa taxa, certo? Representa taxa. O que é uma taxa, Melk? Taxa é uma porcentagem. Simples. Ou seja, eu tenho que calcular uma porcentagem de juros aqui. Eu tenho que calcular uma porcentagem em cima do valor inicial. É a porcentagem de juro. É a taxa de juro, certo? A taxa de juro e a porcentagem de juro é a mesma coisa, certo? Então, nesse caso, qual era a porcentagem de juro? 10%. 10% ao mês, certo? Todo mês, 10%. Se J, o que quer dizer esse J, Mel? J quer dizer juros, ó. Quanto é que eu vou pagar de juro, certo? Então, quanto foi aqui que eu paguei de juros, ó? O que eu pago de juro é aquilo que ficou passando do valor inicial. O valor inicial não era 1.000? Eu não paguei 1.300? Então, quanto foi o juro total? 300, que é o que passou de 1.000, certo? Aí, se eu perguntar qual foi o juro ao mês, o juro todo mês eu pago foi R$ 100, ó. Todo mês R$ 100, certo? E M, ó. M significa montante, certo, ó. M é igual a montante. E o que é um montante, meu? O montante é o total a pagar pelos juros e pelo valor inicial. Então, no final de tudo, eu tenho que pagar um valor. O valor total que eu vou pagar é esse aqui, ó. É o que eu peguei emprestado mais o juro, ou seja, 1.300. Então, o montante é tudo. Tudo. Junta tudo que eu vou ter que pagar no final. 1.300. Então, é o montante. Certo? Montante. Certo? Então vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem bem. Eu tenho aqui esse exemplo, ó, capital. O capital é 1.000, ou seja, o valor que foi aplicado, o valor que eu peguei emprestado, pode ser isso aí. A taxa 10% ao mês e o tempo, o tempo. Opa, eu troquei as informações aqui, gente. Vocês vão me desculpar, viu? Isso aqui é o T, ó. Isso aqui é um I, certo? Isso aqui é um I, ó. É a taxa, ó. Ó, T não é de taxa não, T é de tempo, viu? I, a taxa aqui, ó, 10% ao mês. E o T é 3 meses. O que foi isso aqui? São as informações desse exemplo aqui, ó. As mesmas informações, viu? Então aqui eu tenho, ó, o capital aqui foi 1.000. A taxa foi 10% ao mês. E o tempo foram 3 meses, certo? Agora a questão aqui, ó. Juro. O juro aqui foi quanto? Não foi 10% de 1.000, ó. Né? Eu não ia calcular para todo mês 10% de 1.000. E isso aqui não se repetiu em 3 meses, ó. Por 3 vezes, não foi? Ó, que foram 3 meses. Todo mês acontecendo uma vez. Então o que é que eu fazia? 10% de 100, ó. O juro ia ser igual a 10% de 1.000
vezes, ó, o sinalzinho de vezes aqui, vezes 3. Vezes 3 por quê? Porque eram 3 meses, ó. Eu não calculo o valor para cada mês. E eu não tinha colocado aqui que é um valor fixo, todo mês é o mesmo valor. Então basta que você multiplique pela quantidade de meses que você tem. Muito fácil, muito fácil. Quanto é que dá isso aqui, ó? 10% de 1000. 10% de 1000. Isso aqui é 100. 100. Aí o que é que eu faço, ó? Multiplico. Multiplico com quem? Com o tempo. Com a quantidade de vezes, ó. Não foram 3 meses, ó. Vezes 3. 100 vezes 3. 300. O que eu paguei de juro foi R$ 300. O que eu paguei de juro, certo? E o montante? O que é o montante? Tudo. Juntando tudo que eu vou pagar. E o que é o montante? É o juro mais o capital. O que é o juro? Esse aqui, R$ 300. É o que eu vou pagar só de acréscimo. E quanto é o capital? R$ 1.000. Então tá fácil. O montante vai ser, ó. O montante vai ser os R$ 300 mais o meu capital, que é 1.000. 300 mais 1.000 deu 1.300. E olha aqui o que a gente tinha feito. Você pode fazer só na lógica. Olha aqui como foi que eu fiz. Ficou muito fácil. Certo? Quase não tem conta. Vamos fazer um segundo exemplo. A aplicação de R$ 5.000 por 4 meses a uma taxa de 5% ao mês. Quanto irei receber de juros e qual o total recebido? Olha aqui, ó. Eu fiz uma aplicação. O que é uma aplicação? É emprestar dinheiro para alguém. Eu emprestei dinheiro a meu amigo. Emprestei quanto? 1.000. Então, se esse aqui for o valor que eu emprestei, ele é o capital. Então, o Czinho, ó, 5.000. Certo? Ó, por 4 meses. Por quanto tempo ficou aplicado isso aí? Por quanto tempo eu emprestei? 4 meses. Então, tempo, ó, T igual a 4 meses, ó. A uma taxa de, ó, olha a taxa, ó. Quanto foi que eu cobrei? Qual foi a porcentagem que eu cobrei? 5% ao quê? 5% ao mês. 5% ao mês. Certo? 5% ao mês. Ele tá pedindo o que, ó? Quanto eu irei receber de juros? Ele tá pedindo os juros, ó. O total de juros. O total de juros é J. Eu sei? Não, tô querendo encontrar. Então deixa aí que a gente vai encontrar já já. E qual o total recebido? O total recebido é o montante. Certo? Então a gente tá precisando dessas duas informações aqui. Certo? Perceba o seguinte, ó. Tem como encontrar o montante primeiro? Não. Porque o montante é o juro mais o capital. E eu não conheço os juros ainda. Então a primeira coisa que eu faço é calcular o juro. Quanto foi que eu paguei de juro? Eu paguei o que, ó? 5% todo mês, durante 4 meses. Então a gente vai calcular, ó, 5% de 5.000. Então vamos lá, 5%. Opa, essa caneta aqui. 5% de 5.000. Quanto é que dá isso aqui? É 5 vezes 5.000 dividido por 100. Quanto é isso, ó? Isso aqui vai dar, ó, 5 vezes 5.000 dá 25.000 dividido por 100. O que é que você pode fazer? Você pode cortar os zeros, ó. Esse de cima com esse de baixo, esse de cima com esse de baixo. Sobrou o quê? Sobrou R$ 250, ó. Ou seja, quanto é que eu vou pagar a cada mês, ó? Perceba, quando eu calculo 5% de 5.000, ó, é ao mês, ó. Ou seja, todo mês eu vou pagar a ele, ó, 250 de juros. Todo mês eu vou pagar 250 só de juros. Então, todo mês, 250 de juros, certo? 250 de juros. Mas por quanto tempo eu vou pagar? Eu vou pagar por 4 meses. Eu vou pagar aqui, ó, por 4 meses. Então, o que é que eu vou fazer? Todo mês eu não vou pagar 250 de juros? E não vão passar 4 meses fazendo esse mesmo processo? Então, quanto é que eu vou pagar? Eu vou pagar 250 por 4 meses. 250 vezes 4. 250 vezes 4 é igual a 1.000. Então, o que foi que isso aqui que eu encontrei? Isso aqui que eu encontrei foi o juros. Certo? Os juros. Então, quer dizer que eu vou pagar R$ 1.000 de juros. Certo? Ou seja, essa conta aqui que eu fiz foi para saber que o que eu vou pagar, fora esses 5.000 aqui, ó, o que eu vou pagar passando é 5.000.
ou R$ 1.000 de juros. Vou pagar R$ 1.000 a mais do que os 5.000. E o montante é quem? O montante é o juro mais o capital. O montante é esse R$ 1.000 mais esses 5.000 aqui, ó. 1.000 mais 5.000, 6.000. Tá aqui. Finalizamos a questão. Questão assim muito fácil, muito simples, certo? Muito simples. A terceira questão é muito mais fácil ainda, ó. Eu pago R$ 50 por mês de juros por um empréstimo de R$ 2.000 que fiz com um prazo de 6 meses. O que foi que aconteceu? Eu peguei quanto por mês? Eu peguei 2.000, então meu capital é quanto? 2.000, certo? O tempo, ó, 6 meses. 6 meses. Aí aqui a questão, ó, diz o seguinte, ó, eu pago R$ 50 por mês de juro. Eu pago R$ 50 por mês de juros. Ou seja, eu preciso calcular o juro? Não, Mel, porque ele já deu. Ele já deu. Então não precisa calcular juro. O que a questão já dá para fazer. Porque, ó, ele diz que paga R$ 50 por mês. Então R$ 50 por mês, ele vai passar quantos meses pagando R$ 50? É passar 6 meses, que é o prazo, ó. Então 50 vezes 6 vai dar quanto? 50 vezes 6 dá 300, ó. Quer dizer que ele vai pagar R$ 300 de juros. Isso aqui é o que? Isso aqui é o juros, certo? Então ele vai pagar R$ 300 de juros. E quanto é que ele vai pagar ao todo? Ao todo, ele não vai pagar os R$ 2.000 que tem pegado emprestado mais o juro. 2.000 mais 300, 2.300. Então quer dizer que o montante é R$ 2.300, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Por hoje é só. Vocês têm algumas questões agora para resolver. Muito simples, muito fácil, certo? Qualquer coisa vocês podem me procurar para tirar dúvidas, viu?